Boa parte dos concurseiros estão exatamente nessa fase, tá? Quando você começa, você ainda tem um ganho em percentual de acertos, porque você está começando, então você está aprendendo alguma coisa, mas chega uma hora que você acaba estagnando no percentual de acertos. E geralmente você vai estagnar no percentual de acertos que não é o percentual ideal para você aprovar, né? Se você tiver estagnado acertando 95% das questões, ótimo. Mas quando você está estagnado acertando 50%, aí você já começa a ficar preocupado. E aí, gente, eu tive que mudar de estratégia, né? Eu falei, não, alguma coisa tem que acontecer aqui. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a olhar material e comecei a correr atrás para saber o que eu fazia para poder aumentar o meu percentual de acertos, tá? E aí, gente, depois de aprovado, na verdade, depois de muito tempo de aprovado, eu vi um professor falando sobre uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que ele tinha visto, de um pesquisador que eu acho, eu não lembro se ele era australiano ou se ele era britânico. E esse autor, que o meu professor viu, ele tinha pesquisado por que algumas pessoas vão melhor em provas do que outras, tá? E ele se perguntava, né? As hipóteses que ele criou nessa pesquisa, nesse estudo, era, bom, as pessoas elas vão melhor que outras, por quê? Porque elas são mais inteligentes, porque elas se esforçam mais, porque elas estudaram mais, né? O que acontece? E esse pesquisador ele começou a descobrir que tinha gente que se esforçava menos e tinha mais resultado do que outros que se esforçavam mais. Então ele falou, bom, esforço não é. Então aí ele partiu para a inteligência, foi fazer teste de QI nos participantes da pesquisa. E aí descobriu que tinham pessoas com QI menor que se davam melhor em provas do que outras com QI maior. Então também não era estudo, não era esforço. Então será que é tempo de estudo? E ele verificou que algumas pessoas tinham menos tempo para estudar e ainda assim se saíam melhor do que outras que tinham mais tempo. Então ele falou, gente, então a questão também não é tempo. E aí, o que foi que esse pesquisador descobriu? Ele descobriu que quem tinha bons resultados fazia muitas questões, tá? Ele descobriu que as pessoas que faziam questões, elas faziam questões assim, metade do tempo delas de estudo, elas faziam questões. E essas pessoas, elas iam melhores do que as que não faziam. Então ele percebeu que o problema não era inteligência, não era tempo de estudo, não era esforço. Ele percebeu que o diferencial estava nas questões.